Boa tarde, estamos ao vivo. 14 horas começa agora mais um Na Ponta da Língua para todo o estado de Goiás e para todo o mundo através do aplicativo PUC TV Play. Venha, se conecte com o programa mais colorido, mais incrementado. O entretenimento pede passagem agora na tela da sua televisão ao vivo, hein? Na Ponta da Língua, aqui a pimenta arde, mas não mata. E eu já vou liberar o Telepimenta, que é o nosso canal direto com você, telespectador da Ponta da Língua e PUC TV, tá bom? Já estou liberando aqui. Alô, meus amigos do Canedão de Senador Canedo, onde a nossa audiência, olha, é daquele jeito, é do tamanho dos tanques de combustível da cidade. Se conecte, porque tem um convidado muito especial para você de Senador Canedo. Hoje, 16 de julho, se celebra o dia Nossa Senhora do Carmo. Um abraço para todos os devotos de Nossa Senhora do Carmo. A devoção Nossa Senhora do Carmo tem origem no século XII, com a formação de um grupo de ermitas lá de Monte Carmelo, na Palestina. Ela é conhecida como a padroeira da Ordem Carmelita e é celebrada como a Virgem do Escapulário. Eu mesmo tenho um aqui, ó. Tá bom? Então, os devotos de Nossa Senhora do Carmo, um grande abraço e aperta o play que começa agora oficialmente mais um Na Ponta da Língua. Ó, e de olho no olho. De olho no olho. O quadro olho no olho, cara. Preste atenção. Preste atenção. Quando eu falei de Senador Canedo, por que Senador Canedo? É uma das cidades mais importantes. O quadro olho no olho de hoje, vamos conversar com o gestor de uma das cidades que mais cresce no estado de Goiás. Um homem que chegou com coragem, reorganizando as contas públicas, melhorou a saúde, investiu em educação e infraestrutura e conquistou a população. Em uma cidade onde há 16 anos nenhum prefeito conseguia se reeleger, ele quebrou esse ciclo e fez história em 2020. Foi candidato e se elegeu prefeito de Senador Canedo. Aperta o play que começa mais um Olho no Olho com Guia Artístico. Seja bem-vindo, prefeito Fernando. De olho no olho. Pois é, boa tarde, Gui. Nossa, que honra estar aqui, obrigado. Um abraço a todos vocês que têm acompanhado o programa aí. Né? Você falando minha trajetória aqui, passou um filme na minha cabeça. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na PUC. Você vê, 16 anos, o Canedo sempre muito representativo, muito próximo à Goiânia. E eu deixo isso muito bem claro, não só para o governante primaz de Senador Canedo, mas a população. A TV PUC, na Ponta da Língua, está na capital, mas porque é a capital também de vocês, tá bom? Mas somos uma TV do Estado, vocês são os nossos vizinhos e também somos de vocês, então nosso microfone está na Ponta da Língua aberto para todas as necessidades do telespectador aí de Senador Canedo. Prefeito Fernando, 16 anos de história, você conseguiu primeiro já deixar um marco na história quando se fala em eleição no seu município. O que aconteceu com os outros que perderam no meio do caminho e você veio, deu a volta por cima e emplacou 2 vezes o mandato? Gui, eu acho que a resposta é assim, primeiro que eu não me considero um político profissional. Eu sou um fisioterapeuta concursado lá e atendo lá. Agora, dia 8 de julho, eu fiz 23 anos como servidor público e eu atribuo muito, primeiro, à população, que eu tenho que agradecer demais por ter escolhido, que quando você vai para uma campanha, você se põe em julgamento. E eu não fui bem assim fazer política. A gente pegou a cidade em 2021 com muitas dificuldades e eu apostei no trabalho, né? Tinha muita crítica, eu moro lá há 30 anos, então tinha muito problema. Água, tudo que você pensava que tinha de problema lá. E eu sou focado, falei, cara, vamos resolver os problemas? E aí vem a política te puxando, olha... Você sabe por quê? Porque a gente que está do lado de fora... Imaginamos que Senador Canedo tenha muito dinheiro, né? Por conta do gás, do combustível, de grandes empresas que estão se envolvidas lá, os grandes condomínios, então existe uma potencialidade imobiliária sendo apostada naquele município. E eu falo, poxa, tem tanto dinheiro e
os antes de você não conseguiram reestruturar a cidade. Porque uma coisa é não ter dinheiro, né? Outra coisa são cidades que não têm nem recursos próprios. Exatamente. Através de impostos ficam dependendo dos PACs, dos governos, sejam estaduais ou federais, né? Mas Senador Canedo é uma cidade muito rica. Sim. Né? Então, acho que faltava gestão. Exatamente. E assim, vontade. Não adianta ter dinheiro e não saber. A gente pegou a cidade muito endividada e ao longo de 4 anos a gente conseguiu aí pagar um montante de mais de 110 milhões de dívidas que foram herdadas. Hoje a gente tem a nota do CAPAG a mais, né, do governo federal, que passamos Rio Verde, que é a nossa referência, que é a cidade com maior capacidade econômica que tem. Hoje nós somos a 9ª economia do estado, de 246 municípios, e a gente saiu de uma situação de endividamento para hoje estar com o nome limpo, né? A CAPAG a mais é quando o município tem condições de pagar qualquer dívida e está com crédito em dia. Olha, já é uma receita de gestão para você, telespectador, prefeito. Sabia que muito prefeito assiste programa? Tem. Ele chega em casa, nos gabinetes, aí está lá o guia artístico, as primeiras damas, um abraço a todas as primeiras damas do estado também, que se conectam, que gostam de uma pimenta, gostam de uma fofoca. Muito obrigado pela audiência. É muito bom saber que quando você tem boa vontade, quando você está sintonizado, eu acho que também o fato de você estar ligado um pouco com a saúde, por conta da sua profissão de berço, e a gente saber que a saúde, a educação e a segurança são os pilares de uma cidade, são os maiores níveis de reclamação de qualquer município. Não é o seu, não é o do Sandro, não é o do Leandro. É mundial isso. Né? E você saber administrar, às vezes os recursos são poucos diante dos problemas, que são muitos. Né? E o que dificulta, na verdade, é bom o cidadão ficar lembrando sobre isso, que às vezes não é a vontade do prefeito, não é o dinheiro, é uma burocracia que existe no meio disso tudo que às vezes dificulta uma ação mais rápida e emergencial, mas de acordo com o que eu conheço já um pouco da trajetória do Fernando no comando já pela 2ª vez, um cargo que foi dado por você, cidadão aí do nosso querido Canedão, de Senador Canedo, é justamente a continuação de um trabalho. O primeiro eu falo que é uma reorganização, né? O segundo, agora a gente já está botando a casa no lugar. Agora, tentar deixar um legado positivo, porque, infelizmente, não tem como ter um 3º mandato. Mas tem muito tempo pela frente. A gente ainda tem aí 3 anos e meio de gestão. O 2º mandato, ele é diferente. Assim, para a gente, quando a gente chegou lá, estava tudo muito desestruturado. Então, quando você trocava uma lâmpada, tapava um buraco, fazia uma roçagem, dava para perceber. Agora é manter E o cidadão, ele tem uma responsabilidade nisso, sabia? E desde a fisioterapia, Gui, eu gosto de gente exigente. Assim, aquele paciente que todo mundo falava, nossa, que fulano enjoado. Que reclama de tudo. É o que eu mais gosto. A pessoa, primeira a cuidar da saúde, tem que ser o próprio paciente. Então, ele tem que ser exigente. O cidadão não é diferente. Então, quando a gente assumiu que tinha lugar lá que tinha mato com 3, 4 metros de altura, minha nossa, aí a gente foi limpando, foi dando aquela sensação. Hoje, se ficar um mato de 40 centímetros, prefeito, né? E isso é legal. Tanto que a cidade pegou um aspecto melhor. Eu falo muito que e isso era uma meta minha, assim, melhorar a autoestima do canedense. A gente tem que gostar da cidade que a gente mora, falar bem dela. Né? Sentir orgulho. Eu mudei para lá em 94, eu ia fazer curso fora como estudante de fisioterapia, aí eles escreviam assim no meu crachá Goiânia, eu falei, não senhor, põe aí Senador Canedo. Então a gente tem que ter orgulho e eu fico feliz de contribuir para o cidadão de Senador Canedo, falar, rapaz, eu moro no Canedo, lá tá bom, a cidade está bem cuidada, o aspecto dela mudou e o comportamento eu ia falar paciente, tudo é para mim, é fisioterapia. O comportamento do cidadão acompanha, ele tem orgulho, aí ele ajuda a cuidar da cidade. Né? Nós vemos aí o tanto que o Sandro também tem empenado com a questão assim, a prefeitura ela não suja, ela às vezes não consegue limpar. E no Canedo a gente tem ali o acompanhamento da população que ajuda a fiscalizar, ajuda a não sujar tanto, porque é um desafio. Canedo hoje recolhe cerca de 160 toneladas de lixo doméstico por dia. Vocês estão jogando muita coisa fora, hein? Tem que aprender a reciclar um pouco. E vocês sabiam, prefeito, que o Brasil é o maior país quando se fala em reciclagem de latinhas do mundo? É o Brasil. Fabricamos lixo, mas estamos fazendo a conscientização. Porém, só existe uma empresa que faz isso
no país, que é lá em São Paulo. Então, ó, população, lixo é no lixo, não é na esquina. Não jogue sofá na esquina. Liga na prefeitura, tem sempre um carro passando, um caminhão. Alguma coisa vai te ajudar, mas não ajude. Como o prefeito falou, o Canedo realmente, o senador Canedo, ele deixou de ser tratado como cidade quintal de Goiânia e hoje ele é o progresso de Goiânia. Um dos maiores empreendimentos imobiliários hoje da capital está situado em Senador Canedo, cidade que você preside. Exatamente. Lá virou o berço assim, de grandes condomínios horizontais de alto padrão e isso é muito importante. Assim, isso quer dizer que o empreendedor que está acreditando em Senador Canedo e quem muda para lá sabe que a cidade tem condições de segurança, tem um comércio que está cada vez mais crescendo, tem uma saúde que responde, tem educação, senão não iria para lá. Então o empreendedor monta um condomínio porque sabe que lá vai vender. Principalmente a grande questão no começo do mandato era a questão da água, que eu nunca gosto de falar, está resolvido. A gente está sempre resolvendo, porque a cidade não para de crescer. Não. Então não tem assim, resolvi o problema da água, não. A gente voltou ao normal, a água não tinha que ser um problema de estar falando, e era um problema, Gui. Eu dava tanta entrevista falando como é que ia ser essa questão da água. Hoje a gente respira aliviado, está vindo aí uma grande estiagem, a gente está preparado e está mais tranquilo. A população também ficou mais tranquila no sentido assim, quando tem alguma manutenção ou rompe alguma adutora, é pontual, sabe que a água vai retornar. Porque antigamente, eu moro lá há muito tempo, você não tinha noção de quando ia acabar e quando ia voltar a água, com seca, com chuva. Era um terror. Hoje o povo se mudava para os parentes de Goiânia por conta da falta. Eu ia tomar banho na casa da irmã, né? Então, assim, a gente levou isso muito a sério, teve o apoio do Ministério Público, teve a confiança dos empreendedores e teve muito trabalho da Sanesc, que a companhia lá é própria. E hoje a gente teve a honra de ir lá num bairro que é mais afastado, que é muito legal. Canedo parece várias cidadezinhas. Com certeza. Quando a gente passa de avião, Canedo está no meio da gente. Decola, tem que passar o Canedo. Voltando. Eu sei que estão chegando em Goiânia, porque eu já olho o Cristo ali do Canedo e falei, está chegando. Todo iluminado agora, todo né? Iluminado. Isso aumentou até a segurança. Olha, é uma coisa muito bacana. Quando eu fui a senador Canedo, você não era o prefeito ainda. E realmente, eu fui visitar o Cristo, levar uma pessoa. Preciso de um ponto turístico. Me falaram, no Canedo tem um Cristo assim. Rapaz, para mim chegar lá já foi uma batalha. Quando eu parei, tudo deteriorado. Nossa, era medonho o Cristo. Parece que tinham passado os moradores de rua, estavam se estabelecendo por lá. E eu voltei há um ano atrás. Diferença, né? Que diferença. O Cristo ficou muito bonito. Colorido e muda de cor de acordo com a ação do movimento do mês. Isso é muito bacana. Lá ficou muito bom mesmo, assim, é uma cidade... Morada do Morro, um braço. Isso, Tem seus atrativos, Senador Canedo, né? E igual eu estava falando, essa parte da iluminação, passar em cima hoje do Senador Canedo é muito legal. Muito bonito, isso mesmo. Mas isso, o Cristo foi também uma das obras que a gente pegou parado e foi um desafio continuar e que a gente teve que ser teimoso e conseguiu, e persistiu até entregar. O Cristo, o Paço Municipal... teve várias outras obras, a questão da água que a gente estava falando, né? A gente conseguiu aí, levando muito a sério. Enfim, diz os bons construtores que é mais fácil você fazer do zero do que reformar uma casa, né? Pois a gente conseguiu retomar grandes empreendimentos em Senador Canedo e entregar para a população. E como eu disse, a questão da água, hoje a gente teve a oportunidade de ir hoje ao residencial, a região do Morumbi, que tem o Solar das Auroras, a Aurora das Mansões e o Morumbi. E a água que a gente nem tinha para o centro, hoje está chegando no Morumbi, que é uma região de chácaras, uma região mais afastada, e que é usado muito como referência, né? E a gente já está levando água tratada para lá. É o termômetro, né? Olha, boa tarde. Dizem que civilizações vivem de eras. Senador Canedo mudou o seu patamar e hoje podemos dizer que a chegada de Fernando Peloso à frente da prefeitura está fazendo o senador Canedo viver a era de Fernando. A gestão mais eficaz, eficiente e moderna do Brasil, um prefeito simples no trato e com todos a modernidade na gestão. Feliz somos nós canedenses que temos Fernando no comando como prefeito. Nossa, que bonito. Obrigado. Isso é do partido. As pessoas que estão mandando muito aqui obrigado, no Telepimenta, muito tá? Obrigado.
Essa pimenta está muito boa. Nossa Senhora. Pessoal de Obrigado. Aparecida. Eita, se eu responder isso aqui, eu vou pegar uma briga com o Leandro. Posso. A Mileide falou bem assim, tira uma xerox desse e bota aqui em Aparecida. Falando de tecnologia, né, é outra área que, assim, que eu sou muito entusiasta mesmo. Como a gente pegou o Paço Municipal, que era um prédio que estava abandonado há 12 anos, e a gente inaugurou ele do zero. A gente conseguiu concluir a obra. E uma das atitudes que eu propus para a equipe, falei, ó, aqui vai ser um prédio tecnológico. Todos os processos da prefeitura serão digitais. Vamos pular o trabalho. Bota lá o nosso processo da Secretaria de Comunicação também, já que é digital. Já viu, né? Já ouviu, Marcelo, né? Marcelo, você está ouvindo, Marcelo? Como é que funciona ouvindo, né, aqui? Marcelo? É na ponta da digital. língua. Porque eu sou aqui protetor, divulgador de Senador Canedo, sabia? Eu vou te falar uma curiosidade. Eu sempre morei em apartamento aqui em Goiânia. Porque a gente vive aqui em banda, é mais seguro, né? E eu falei, eu tenho vontade de morar numa casa que eu quero ter um cachorro. Aí minha mãe falou, nós vamos morar em Senador Canedo? Olha. E aí fui morar lá em Senador Canedo, perto de uma faculdade que estava constrói, não constrói. Morada do Morro ali, ou Morada do Bosque. Já umas casinhas ali. Morei 6 meses. Aí os meus cachorrinhos morreram, porque a gente viaja, não tem tempo de cuidar do cachorro. Mas vivi essa experiência de morar em casa, lá em Senador Canedo. Fiz muitos amigos. Que legal. Curti essa fase moderna e, ao mesmo tempo, de cidadezinha, daquele pastel, naquela feira. O charme do interior. Isso. É muito Isso bom. foi fabuloso. Então, eu defendo, quando teve agora a festividade lá, que vocês trouxeram bastantes artistas, na verdade, trazem sempre muitos artistas, Canedo Maria Fest Maraísa, nós passamos aqui, divulgamos, fizemos um collab do que foi aquela festa de Senador Canedo, sempre com boas atrações, não deixando a desejar a nenhuma prefeitura, nenhuma instituição pública. E com as contas em dias, no azul, como o nosso programa. Fernando, hoje, qual é a maior dificuldade de Senador Canedo? Uma cidade do tamanho de Canedo os desafios são esparramados. Eu não vou falar que é uma dificuldade, mas que é uma meta que qualquer prefeito pensaria 2 vezes antes de fazer, que é um hospital público municipal. Isso é uma vontade. A gente já está construindo. E olha que eu acho que a saúde de vocês funciona muito bem. Ela eu vou te dá falar conta uma do coisa, recado. porque quando eu morei lá, eu era daquela saúde familiar e eu sempre fui muito bem atendido no posto. Tem uma médica especial, não vou levar o nome dela, ela hoje é até de Aparecida, e ela falava para mim bem assim, a melhor saúde que eu trabalho é a de Senador Canedo. Ai, que bom ouvir isso. É muito verdade. Bom, muito bom. Uma Não, eu doutora concordo, eu também que sou trabalha da no centro de saúde especialidades. lá, né? Pois é, lá realmente a saúde ela tem essa pegada. Primeiro falar do povo que você falou assim, ó, a gente fala muito de estrutura, a cidade que mais cresceu, é a base de petróleo, os condomínios. O grande patrimônio do Canedo é a população. Lá é um lugar muito bom. Quem mora em Senador Canedo se muda por causa dos bichinhos, né? E nós montamos uma superintendência de bem-estar animal. Já castramos mais de 800 animais de rua. Agora estamos castrando o pessoal que tem os bichinhos que é cadastrado no CAD único. Então, hoje a gente está cuidando, além da saúde da população, da saúde dos bichinhos também. Então, para a gente isso também é um motivo de muito orgulho e tal. Mas o povo de Senador Canedo é muito, porque vem gente de todo lugar do país. Canedo hoje é uma cidade nova, com 36 anos, então os nascidos em Senador Canedo são poucos e bons. Então o resto, toda a grande maioria do Canedo é uma grande mistura, é muito diverso Senador Canedo. E aí a gente parece que pegou a parte boa de todos os outros estados, né? Cada um está contribuindo da sua forma, né? A questão de tomar um pastel, comer um pastel na feira, que a primeira dama que não perde. Eu já sou mais tranquila, de trabalho demais, quero ir para casa. Mas eu vivo na cidade que eu administro e eu curto morar lá. Não mudei meu estilo de vida porque virei prefeito, né? Eu continuo dentro da cidade, onde eu fui comprar uma rede esses dias. Olha. Né? Vendedor de rede, Sim. Né? Em frente a um grande supermercado lá. A pessoa olha assim, um prefeito comprando rede? Falei, é eu mesmo, né? Então, é muito, muito interessante. Meus filhos estudavam, já terminaram o 2º grau, mas estudaram lá na rede pública. E eu fui participar da corrida, não senti bem, peguei uma pneumonia. Onde eu fui tratar? Na nossa rede pública. Fui lá no Parque Alvorada, fui igual... O pessoal nem sabe que a gente é paciente, viu, A parte Gui? de infecto de vocês é muito desenvolvida. Muito boa.
parte Não, de toda a saúde infecto lá. de fato Eu tá tenho muito muitos relatos aqui de quem me manda mensagem, senador Canedo, todos os dias. E a parte de infecto lá, eles são muito felizes, muito elogios. Eu sou suspeito para falar. Não, mas eu não sou suspeito, direto... não. Mas é muito nem estou bom. ganhando ainda. Às vezes nem o sou. cidadão tem noção do quanto que a nossa saúde está organizada, porque tem as dificuldades, né? Mas ali eu vejo que o pessoal reconhece também, porque realmente você é bem atendido. Tem problemas pontuais, porque estamos falando de atender toda uma população de 170 mil habitantes, mas atende bem, a gente tem lutado, para a gente que é gestor, nunca vai paralisar, falar, chegamos num patamar que está bom. Não, tem muito que melhorar. O hospital é o grande carro-chefe de melhorar essa saúde nossa, para o nosso canadense parar de pegar essa alta complexidade, média complexidade fora, para ele ter a comodidade de ser atendido em Senador. E vocês, quando as cidades circunvizinhas, quando se auto-organizam, desafoga a própria Goiânia, ajuda quem está aqui, né? O cidadão lá sente mais prazer de ter a sua própria cidade. E é uma cidade que quem não conhece Canedo vá conhecer, tem muitas atrações, muitas delícias. Primeira vez que eu andei de ônibus aqui em Goiânia, eu peguei um ônibus lá no Senador Canedo e vim para essa praça da Bíblia. Esse tanto de nome que tem por aí. Vinha, eu achava massa, e voltava. Nem descia do ônibus, e voltava. E era divertido, né? Isso não tem muito tempo não, tá? Porque eu sou um menino muito jovem, tá bom? Mas olha, eu quero agradecer. Porque o que eu trouxe aqui mesmo, você, além desse bate-papo, para outras pessoas conhecerem quem hoje coordena, eu vou antes fazer eu tenho uma curiosidade. Diante de tanto combustível, tanto gás, lá existe um sistema de segurança, porque existe cano por baixo daquela cidade inteira. Uhum. Existe alguma coisa que a gente não saiba? E questão de segurança deles ali? Sim, existe toda uma rede de segurança. Eu ativei a Defesa Civil, ela, antes da gente ter assumido, ela só existia no papel. Inclusive entregamos viaturas novas agora, então estamos entregando uma sede nova para a Defesa Civil, bem ali na entrada da Morada do Morro. E é uma Defesa Civil atuante, o gerente lá, que é o Adriano, é um servidor muito competente, antigo no Canedo, que é apaixonado pelo que faz. Fora isso, nós temos toda a questão da segurança com o nosso corpo de bombeiro ali colado no Paço Municipal. Esses dias foi o dia do Bombeiro Militar, Dia Nacional do Bombeiro Militar. Tivemos ali o Coronel Washington, que hoje é comandante-geral, hoje o nosso comandante lá, Charles Xavier. Canedo está preparadíssimo, inclusive a Defesa Civil, junto com os proprietários das distribuidoras, fazem um plano de auxílio mútuo que chama PAN. Existe um treinamento, né? Existe um treinamento, um preparo necessidade, de né? todas, inclusive com simulações e tudo. Mas existe sim toda uma infraestrutura, um preparo, um treinamento para algum caso de emergência, integrado com bombeiro, Defesa Civil, Secretaria de Infraestrutura. Então, Canedo hoje, nesse aspecto também, por comportar essas bases de petróleo, pode ficar tranquilo que a gente está o tempo inteiro em alerta, olhando essa questão aí. Com a grande aceitação popular, eu vou finalizar essa entrevista. A educação de Senador Canedo é muito boa e tem excelentes professores, tá bom? Obrigado quem mandou essa mensagem. Deixa eu ver. Foi a Maria, lá de Senador Canedo, Maria Lúcia Souza. Tá bom? Obrigado, Maria. Muita gente, Senador Canedo, tá? Muito obrigado pela audiência. Diante de tanta aprovação popular, parabéns, prefeito, e diante desse reconhecimento, e de nos tornarmos um programa amigo de Senador Canedo, não tem como sair daqui sem receber uma homenagem do De Olho no Olho. Certo? Certo. A pimenta aqui, ela arde, mas ela não mata. Levanta lentamente aquele paninho azul ali. Você agora é um prefeito amigo do Na Ponta da Língua. Gente, que coisa mais linda. Pela sua grande aceitação, pelo trabalho que você desenvolve no seu município. Muito obrigado. Volte sempre, obrigado. Tá bom? Que legal. Leve esse presente, coloque lá no seu gabinete. Gente, que lindo. Nossa, obrigado. Fiquei bonitão, hein? Obrigado, senador Canedo. Gui, brigadão. Isso, tá bom? Que legal. Esperamos lhe ver em breve. Qualquer notícia, qualquer novidade, as portas estão abertas
e com a gente será sempre na ponta da língua. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou para um rápido intervalo, na volta tem um assunto polêmico, infelizmente tem fofoca, tem babado, tem pimenta, eu na ponta da língua, o seu companheiro de todas as tardes, um abraço, senador Canedo, e todo o estado ligado agora pela TV é 24.1. Volto já. Olá, voltamos ao vivo com Na Ponta da Língua, são 14h30, é a metade do programa. Eu sei que é rápido, se não pedir aumenta o programa, calma, tudo na hora certa. Mas enquanto isso, é pequeno, mas, ó, faz aquele barulho. E não esqueça de seguir a PUC TV Play, aperta lá, baixa o aplicativo, você pode acompanhar em qualquer lugar, pode estar lavando roupa, pode estar no seu celular, no seu trabalho. Boa tarde. Moro no Residencial Cat, em Goiânia. Um abraço, todo mundo. Já eu digo o nome de todo mundo. E agora, continuando ainda o programa, no nosso Papo VIP de hoje, a minha convidada, ela é produtora artística, conhecida pela sua alegria, competência, bravura e organização nos bastidores da música. Já atuou com nomes como Cristiano Araújo, Guilherme, entre outros. E tem seu trabalho reconhecido em todo o meio artístico. Amiga pessoal de Henrique Bahia, ex-produtor e fiel companheiro de Marília Mendonça. Maria carrega com orgulho a história e a amizade construída com ele. Lembrando, Henrique faleceu ao lado de Marília no trágico acidente de avião ocorrido no dia 5 de novembro de 2021, em Caratinga, Minas Gerais. O Papo VIP de hoje, recebo Maria Viana. Aperta o play. Maria, seja bem-vinda. Não mentir nos elogios, né? Poderíamos estar aqui por um motivo melhor. Com certeza. Mais alegre, mais contraído, mais Maria. Mas às vezes, falar a verdade também é VIP. Conhecer a verdade também é VIP. Toda história tem dois lados. A Maria que a gente conhece, Maria doida, Maria alegre, Maria brava, Maria dos bastidores, né? Uma mãe de um menino tão lindo que todo mundo acompanhou, veio hoje aqui para falar da sua amizade com o Henrique, que foi uma das vítimas daquele trágico acidente, daquele avião azul, amarelo e branco que saiu de Goiânia para um show e não voltou mais. Maria viveu, morou com Henrique. Maria, Henrique era realmente essa pessoa dócil que a rede social mostrava? Esse homem que trabalhava por amor e, consequentemente, por dinheiro? Mais por amor. É uma das coisas que a gente brigava muito, que ele era realmente o cara do bem. Ele sabia chegar, conversar. Poderia estar acontecendo o pior problema do mundo no show. Mas era um cara que chegava, transmitia toda a calmaria dele. Você vê o Henrique nervoso, eu acho que eu nunca vi. E ele era aquele cara mesmo que para ele não tinha dificuldade nenhuma, não. Ele resolvia o que tivesse que resolver e o negócio acontecia. E ele já tinha vindo de um luto artístico, né? Exatamente. Porque ele já vinha da produção do Cristiano Araújo, que também... Como é que ele se aproximou da Marília? A Marília foi o seguinte, logo após o falecimento do Cris... Que a Maria trabalhava com o Cristiano, cuidava do Cristiano, era babá do Cristiano, era o filhinho da Maria. Era. O Toninho, que também fez parte do Cristiano Araújo, o Toninho, ele estava montando toda uma equipe, porque a Marília, ela já fazia parte do Vander, o Workshow. Ele pegou ela, acho que com uns 13 anos, para ir lapidando questões de composição, porque ela já compunha já há muito tempo. Já tinha músicas estouradas por artistas consagrados já. Só que o Vander ainda foi com calma com ela. Quando ele resolveu realmente pegar ela para lançar, foi logo consequentemente meses depois do falecimento do Cristiano. E o Toninho tinha recebido uma proposta para entrar no Workshow.
E Como com sócio, isso, né? e com isso ele precisava de um produtor e montar toda uma equipe. Foi quando o Toninho chamou o Henrique. Por quê? Pelo fato do Henrique ter se saído muito bem, porque, para quem não sabe, o Henrique era financeiro do Cristiano. Isso. Não era linha de frente, né? E o produtor que tinha na época, ele saiu e deram oportunidade para o Henrique para ver como é que ele se saía. E realmente ele se saiu muito bem. O Henrique, para quem não sabe, ele é formado nessa área de eventos. É uma coisa muito rara de você ver. Sim. Ele é formado. E ele, pelo fato da caminhada dele no Cristiano, mesmo que tenha sido por poucos meses que ele assumiu esse cargo de produtor lá, o Toninho deu essa oportunidade de pegar ele e levar para começar a Marília. Então, assim, o Henrique acompanhou o processo todo de montagem da equipe toda, de trazer algumas pessoas que eram da equipe do Cristiano. Então ele não surgiu no auge, né? Não pegou só o filé mignon. Não. Ele Pegou acompanhou Marília, toda né? a trajetória dela do começo do primeiro ensaio. Ele montou toda a equipe, fez toda a estratégia junto com o pessoal da Workshow. Ele acompanhou a questão dos ensaios antes dela fazer o primeiro show dela, que foi no Pará. Então, ele acompanhou desde o começo. Ele estava com ela desde o começo. Ele acompanhou todo o processo. Os perrengues que a gente sabe. Você trabalhou nessa área também. E o começo de um artista, a gente pega muito perrengue. Até a própria artista entender que é artista. E o escritório entender que é um artista. Exatamente. Né? Tudo é muito mais barato, tudo vai chegando, mas o Henrique teve, através de uma formação acadêmica e de DNA, né, como a Maria falou, conseguiu driblar, administrar. E sim, ele também contribuiu para que Marília Mendonça fosse uma das maiores estrelas do país. E Marília ouvia muito o Henrique. O Henrique era realmente o braço direito dela. Qualquer situação, ela sempre consultava ele. Sempre foi assim, do começo ao fim. E olha, para interligar a gente com essa entrevista, nós temos uma pessoa direto de Salvador, na Bahia, tá? Que também conhece bastante a Maria e está ao vivo, né, Paiva? E vamos colocar aqui na tela? Olá, boa tarde. Você conhece esse jovem, Maria? Ele é o tio George, que eu chamo meu tio George, meu paizão da Bahia. Seu Jorge, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu acho que é a primeira vez que você fala com a TV de Goiás, né? Dentro de toda essa confusão. Eu não acharia que eu fosse encontrar o senhor nessa situação, fazendo justiça, infelizmente. O seu filho, ele tem uma grande porcentagem na carreira da maior cantora do país. A Ivete concorda, entre outras, tá? Infelizmente, esse legado que ele deixou para nós, profissionais da música, se estende também para quem reconhece que atrás de um grande artista existe uma grande produção. A primeira pergunta que vai para o pai do Henrique, que está lá direto de Salvador, ao vivo aqui na Ponta da Língua, na PUC TV, é o seguinte. O seu filho começou no primeiro show da Marília. É verdade que os direitos trabalhistas, até sair, teve que ir para uma batalha judicial porque não estavam reconhecendo um vínculo empregatício entre o seu filho, Henrique B.A., Henrique Bahia, com Marília Mendonça? Uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar numa TV de Goiânia. Obrigado a vocês aí, a Maria, que estava ouvindo as palavras de Maria, fazendo um retrospecto de Henrique, porque tudo isso emociona as pessoas quando falam, quando elogiam, é que emociona a gente. Realmente, depois de todo o imbróglio que foi desse lance do seguro, que ficou em voga agora, nós tivemos que
entrar com a execução assim na justiça para fazer valer a relação trabalhista, porque eles consideravam que Henrique seria um prestador de serviço. Aí há toda aquela dilema, não, ele é um prestador de serviço, está tudo certo, tal. Então teve que se ingressar na justiça com um processo trabalhista. Então, seu Jorge, vamos só entender. Ele morre no avião junto com a artista, um artista com uma fortuna estimada e projetada em 200 milhões de reais, com um escritório recheado de artistas milionários, e o escritório que o seu filho está desde o começo da trajetória não reconhece um vínculo, pelo menos de gratidão, ao ponto de a sua família, em nome do seu neto, ter que requerer isso judicialmente? Foi justamente esse processo que houve, né? Teve que se ingressar judicialmente para reconhecer, porque, assim, eu só tive um contato, assim, com a empresa, na época que foi no mês do falecimento, no final do mês, eu passei uns 8 a 10 dias em Goiânia para ir fazer todo o processo de mudança dele, das coisas dele, do carro. Então, seu Jorge, o senhor esteve aqui nesse momento de luto, assim como os outros. Maria foi lhe buscar no aeroporto, lhe ajudou. Foi. Em algum momento, o escritório que representava a Marília, e que seu filho estava atrelado de crachá, de blusa, com várias provas, e a própria mãe da Marília Mendonça, o irmão e tudo, ninguém lhe chamou nem para um café para dizer obrigado. O seu filho também foi tanto quanto a minha filha ou a minha artista? Não. A única pessoa que eu tive contato foi o advogado da Workshow. O doutor Maurício. Porque quando eu desci, nós descemos no aeroporto e fomos direto à casa dele, onde estava o veículo, porque o veículo tinha ficado lá no hangar, né? E as bagagens que recolheram do avião, tipo carteira, celular, computador, todo aquele processo, o carro. Então o carro estava com as coisas dentro, nós fomos lá, o único contato que eu tive, assim, né? Depois os advogados tiveram lá contato, mas eu em si foi esse. E ele, não, porque aconteceu isso, mas já tem uma proposta para você, aconteceu um acidente desse com um eletricista de uma outra banda e tem essa proposta para você e tal. Proposta? Aí, e você tinha enterrado seu filho 15 dias antes, estavam tratando o seu luto como uma proposta. Porque ele era um prestador de serviço e o que aconteceu com o outro é a mesma coisa. Assim, é similar. É similar e fizeram uma proposta de pagar 200 então, em mil nenhum reais. momento... São quantos? Você, a mãe, o pai, a irmã, o filho, de 50 para cada um e tal, assim mesmo. Pronto, e pega o dinheirinho em suma e tá tudo certo. Não, foi na lata, assim. Tanto é que a tia Marisa, a mãe do Henrique, ela levantou assim, que ela começou a se sentir mal, e eu desci com ela pro estacionamento, ela falou assim, é isso mesmo? O povo tá botando valor na vida do meu filho? Maria, tem 15 dias que eu enterrei meu filho. O seu filho que o senhor emprestou para a música. O seu filho que deixou Salvador com um filho para buscar o melhor para a família, para o filho, para Fernanda na época, enfim. E você sabe, Maria, o que fica muito fragilizado? Porque a gente passa por isso todos os dias. Exatamente. E essa questão que você perguntou, se alguém veio atrás, quando eles vieram para cá para a gente tratar da mudança das coisas do Henrique e tal, a tia Marisa tentou contato com a dona Ruth algumas então vezes. A mãe do Henrique, a sua esposa... E ela sempre prometia, e empurrando com a barriga e nada. Tanto é que, acho que quase nos últimos dias que eles estavam aqui ainda, o Flaney... O grande fotógrafo...
A gente fez uma reunião na casa dele, porque alguns músicos da equipe queriam reencontrar o tio Jorge, a tia Marisa e a Clara. Homenageá-lo também. Né? E fizemos um almoço lá para a galera toda ir e dar um abraço neles. Ela falou que iria e não foi. Mas quem foi? Murilo Ruff. O Murilo esteve com a gente lá. Então prestem atenção, gente. Enquanto a família do Henrique, tá? Mas a minha solidariedade vai para todo mundo que estava na aeronave, todas as famílias. Esteve em Goiânia para buscar os objetos pessoais, conheceu o cantinho que ele estava. Maria sempre administrando, porque era uma amiga pessoal, não é amiga artística, é amiga pessoal, sabe a dor, veio ser o alicerce da família de Salvador. Em uma reunião entre músicos que queriam dar solidariedade ao pai, que emprestou o filho para a música sertaneja, quem aparece não é a dona Ruth e não é ninguém de lá. E sim, Murilo Ruff, que naquele momento já estava até separado de Marília Mendonça. É isso mesmo? Foi isso mesmo. Chocado. Murilo Ruff, meu abraço e minha admiração em dobro. Em dobro, Murilo Ruff. E fazer justiça também, outra pessoa muito importante aí em Goiânia, nessa época e depois, além de Maria, é o Vanucci, o Rafael Vanucci. Por onde anda o Vanucci? Um abraço, Rafael Vanucci, tá? Está trabalhando por aí, fazendo alguma produção. Faço também homenagem a ele e a Maria, que ela sabe que ela se tornou, porque eu sempre falo isso, eu ganhei muitos sobrinhos e amigos pelo Brasil todo depois desse acidente com o Henrique. Você não imagina as pessoas que se preocupam, que ligam, tio, como é que vai de alguma equipe amiga dele que já trabalhou na banda, que está em outra banda, e tá, quando vem aqui em Salvador, fazem questão que a gente vá no show. Então tudo isso é um relacionamento muito grande e isso nos traz assim muita tranquilidade de saber o que ele foi, o que o Henrique foi, e ter esses percalços, né, de situações na vida que é... A minha última troca de mensagem com seu filho pelo Instagram, nós estávamos falando de Bahia. Porque ele postou um acarajé aqui em Goiânia e eu escrevi onde você achou esse acarajé. Aí ele falou assim, eu vou te passar o contato. E presta, é igual da Síria? Ele, é igualzinho. Tá aqui até hoje. Porque ele gostava dessa Bahia, né? Ele amava essa Bahia. E quando a gente se encontrava, que eu morei muito tempo em Juazeiro, da Bahia, a gente vibrava, ou com a fitinha do Bonfim, ou com aquela cocadinha quadradinha que a gente sempre compra no aeroporto antes de ir embora. Então, quando ele achou esse acarajé, eu mandei aqui, Maria. Falei assim, Henrique, esse acarajé é verdadeiro, é original? Ainda falei, é igual da Síria, da Dinha? Ele, é igualzinho, sacana. E mandou o telefone e eu fui lá. E nem tive tempo depois de agradecer. Eu, quando ele vinha sempre em off, que vinha para casa, não estava em show e tal, sempre eu ia buscar e levar ele no aeroporto. Ele descia, ele pedia, meu pai, para ali. No aeroporto mesmo, ele comia, às vezes, 2 acarajés. Comia, vou matar a saudade aqui, comia o acarajé. Agora, eu acho que a grande marca dele aqui em Salvador, na chegada e na saída, era ele fazer uma foto do bambuzal do aeroporto. Lógico, ali é uma entrada icônica, Alcione, Betânia, todo mundo quando chega em Salvador, né? Na verdade, a marca do aeroporto de Salvador, para todo mundo, é aquele bambuzal lindo. E a gente antigamente achava o aeroporto de Salvador tão longe, né? Tão longe, a cidade cresceu tanto que parece estar dentro da cidade. Um abraço a todos os baianos que estão aqui na nossa. Agora eu vou fazer uma pergunta muito sucinta, até para não ser repetitivo, para você e para quem está em casa. Diante de tudo que você ouviu da boca de Dona Ruth, em Fantástico, em rede social, é mentira? Não, porque cortou um pouco. A Dona Ruth, diante de tudo que você assiste, que você ouve, você acha que ela está faltando com a verdade? Olha, eu até ontem fiz uma declaração, depois que eu ouvi o Dr. Robson, ela no programa do domingo, Dr. Robson, as declarações não batem. Eu não gostaria de não
não dizer que é mentira, se é, como é que eu posso falar assim, se foi a orientação errada, porque foi o que eu disse a ele, eu respondi, ele colocou uma postagem me chamando do que eu falei era mau caráter e tal, eu respondi a ele só o seguinte, minha conversa não faz curva. Eu não falei que era juiz, não foi eu que disse que ouviu a minuta depois que as partes resolveram de colocar 50% para a parte que ele é advogado. Eu sempre disse que foi, assim, a força do... Ao seu poder. ver, né? Ao seu ver como pai, como também interessado naquela circunstância, a forma e a divisão não lhe agradou. Não. É por isso que a sociedade em si, as pessoas que estão debatendo esse tema, acharam injusto. Porque nós, Maria, todos os nossos amigos, os nossos parentes, sabiam daquelas tratativas. E todo mundo sabia que... Tanto que você vê nas conversas, nas coisas, que houve um ano de pedido para que se acertasse, porque um não queria, outro não queria. Toda essa confusão, né, a nível de discutir no valor, mas uma parte desaba, dizia não, só é isso aqui ou nada. Entendeu? Então, não posso dizer que é mentira, que não é. Eu falo a minha parte que eu sei. Você sabe o que eu fico chateado? É porque a gente não está falando de gente quebrada, não. A gente está falando de um patrimônio que, mesmo com a morte, e eu acho que isso não reflete a visão nem a vontade de Marília Mendonça, que com certeza saiu de casa muito jovem, depois de ir num posto de vacinação lá no Bela Vista, pegou aquele avião junto com seu filho e os demais amigos. E é isso que me dói, sabia? Porque eu presenciei vários momentos do Henrique ao lado de Marília. Mesmo trabalhando, gravando projetos, algum DVD que ela estava participando, eu estava presente. E até ensaio. Eu lembro de um ensaio que eu fui no Galpão, que ela tinha ido ensaiar um show novo, e eu fui buscar um equipamento. E aí eu encontrei com ela lá, ela, não, vamos tomar uma. Eu falei, Marília, eu vou sair de viagem daqui a pouco. E você vê, todo mundo que conviveu com eles ali, via. A Marília, ela tinha um respeito, um carinho especial, um amor pelo Henrique. E você vê o que aconteceu, tipo assim... Como assim? Porque até a dona Ruth sempre gritou para os 4 cantos do mundo. Ele é meu filho. É meu filho. Imagine se não fosse. Imagine se não fosse. Mas você sabe, eu entendo o lado de vocês, porque a gente nunca imaginaria que uma família de uma pessoa tão famosa, que se dizia também ser um pouco da sua família, e iria tratar um assunto desse. Poxa, ela morreu, mas a vida musical dela está viva todos os dias, porque todos os dias se ouve Marília e isso tem arrecadação. Agora, o filho dele não tem como mais gerar arrecadação para o neto. O piloto não tem como mais voar, nem o copiloto. E aí, para onde? Com que tipo de arrecadação? Agora, está numa minuta dizendo que a divisão tem que ser porque tem um menor envolvido, mas, pô, o menor tem uma fortuna de 200 milhões e um pai vivo, maravilhoso, íntegro, que está gerando mais uma fortuna. É isso que não entra na minha cabeça, chama-se ganância, falta de amor próprio, mas aqui se faz, aqui se paga. Você pode ter certeza. E, Léo, você está ileso de qualquer coisa. Você é um menino luz. E Murilo, você é um pai, ó, nota 10. Parabéns por receber, em nome de Marília, esta família quando veio buscar o luto, o que sobrou. Gui, deixa eu aproveitar e falar uma coisa, que depois que surgiu toda essa repercussão sobre a questão do seguro, não só do seguro, mas também com relação ao Murilo ter pedido a guarda de Léo. O povo está julgando o Murilo como se ele não tivesse contato com o filho dele. E é mentira. Murilo vê o filho todos os dias. Murilo sempre conviveu com o filho todas as semanas. Sempre organizou a vida dele.
Do mesmo jeito que a Marília tinha uma agenda, Murilo também tem, e ambas têm as pessoas que os acolhem, que os ajudam por conta da criança. Então, assim, muita gente questionando, Murilo, como é que arranca o menino da casa? Eu falei, gente, não é essa a realidade. Murilo sempre teve convivência com o filho, tanto é que vocês podem ver em cortes que saem nas redes sociais de convívios de Murilo com o Léo, o quanto o Léo é apaixonado pelo pai. A família de Murilo também tem convivência com o neto, os avós paternos. Então, essa história de falar que Murilo está arrancando, como é que a cabeça dessa criança vai ficar... Não é isso, gente. Não é assim. Olha, eu queria que você estivesse aqui para a gente poder lhe aplaudir e agradecer em nome do Estado de Goiás, em nome da última casa do seu filho em vida, em matéria. Sempre tratamos ele do melhor, sempre tentamos trazer um pedacinho da Bahia o mais próximo possível para ele matar a saudade de vocês, tá bom? Então a Maria, ela vai receber uma homenagem em nome da sua família, tá? E sei um detalhe, a cidade que ele amou. Exatamente. Ele foi para... Ele amava Goiânia. E nós amamos o seu filho deixou um legado lindo, ele espelha os verdadeiros profissionais do mundo artístico, os verdadeiros, tá? Maria, você vai puxar um paninho, que aquela homenagem ali, não sei se você está nos assistindo, a Maria vai receber, tá bom? Ok. Olha aí. Tá vendo aí, Dil? Você tá vendo aí? Não, daqui eu não tenho uma visão, não. Tem? Você só me ouve, né? Áudio. Mas depois você vai saber. Nesta placa, que está aqui a Marília e o seu filho, porque eram amigos, sim. Ele trabalhou com Marília, sim, merece respeito e dignidade. Tem uma frase que diz bem assim, ó. Produtor de sonhos e hoje maestro da saudade. E a Marília vai guardar na casa dela, Maria. Quando lhe encontrar, vai aí para Salvador. Receba o nosso abraço, o nosso aplauso, o nosso carinho em nome de Maria, que tirou um tempo na agenda dela para vir aqui defender o legado do seu filho. A gente não está aqui só para fazer justiça, não. Aqui a gente está aqui para homenagear. O filho dele não sabe cantar, mas conseguiu, através do seu conhecimento cultural, fazer a maior artista do Brasil, que é Marília Mendonça. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. E quando receber essa homenagem, vou colocar aqui, ó. Aqui são todos os objetos dele. Dele, pessoal. A tia Marisa montou um cantinho do Henrique na casa deles, que é esse cantinho aí, ó. Tem o rádio dele que ele usou, tem tudo dele aí, ó. Olha, uniforme na Marília, uniforme no Cristiano. Que maravilha. Essa foto foi da camisa que fizeram a missa de sétimo dia dos amigos dele aí, de todo mundo. Eu tirei essa foto, coloquei aqui de lembrança dos amigos dele de Goiânia, que eu recebi uma camisa também, tenho ela, todas as coisas que eu saio para fazer. E todo ano nós fazemos aqui o aniversário dele e fazemos uma, como é que eu posso dizer, uma arrecadação de alimentos em nome dele, do aniversário dele, e saímos para entregar numa comunidade carente por ele. Esse último ano o filho dele estava aqui de férias, nós fomos entregar, foi assim, maravilhoso. Muito obrigado. Quem divide e multiplica, viva o legado do Henrique, da Marília e de todos, tá bom? Obrigado, eu volto amanhã ao vivo. Um abraço a todos de Salvador. Um abraço à Bahia linda, maravilhosa. Obrigado, Maria. Essa homenagem também é pra você, linda, guerreira, batalhadora. Um abraço no seu filho, um beijo naquele lindo. E eu volto amanhã, a partir das 2h. Tem pimenta na sua tarde, ou na ponta da língua, cheio de exclusividade. Obrigado. Amanhã, a partir das 2h, ao vivo tem. Ai, que delícia, hein? Não esquenta, nem beijar, a gente beija. Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo, e só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo.